Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, Jafé de Abraão, Isaque e Jacó, abençoa todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 18, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei. O contexto da palavra é aberto para um novo projeto. Versículo 1. Abrão subiu do Egito para o Neguebe, com a sua mulher e seus bens, e com Ló. Versículo 2. Abrão era muito rico em rebanho, prata e ouro. Versículo 3. No Neguebe ele se transferiu em etapas para Betel, no lugar onde outrora havia acampado entre Betel e Ai, era a cidade. Versículo 4. No lugar onde tinha construído um altar, invocou aí o nome de Jeová, de Javé. Versículo 5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía ovelha, bois e tendas. Versículo 6. De modo que não podia viver junto na terra, porque as suas posses eram tão grandes que não podia morar juntos. Versículo 7. Por isso houve discussões entre os pastores de Abrão e os de Ló. Nesse tempo, os cananeus e fariseus habitavam nessa terra. Versículo 8. Abrão disse a Ló: não haja discussões entre nós, nem no meio de nossos pastores, porque somos irmãos. Versículo 9. A terra inteira está diante de você, Ló. Por isso ele peço que se separe de mim. Se for para a esquerda, eu irei para a direita. E se for para a direita, eu irei para a esquerda. Versículo 10. Ló ergueu os olhos, viu que o vale do Jordão, até a entrada de Segor, era todo irrigado. Isso antes que Javé destruísse Sodoma e Gomorra. Parecia o jardim de Javé ou Egito. Versículo 11. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e migrou para o Oriente. E assim os dois irmãos se separaram. Versículo 12. Abrão morou em Canaã e Ló na cidade do vale, armando a sua tenda até Sodoma. Versículo 13. Os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Javé. Versículo 14. Javé disse a Abrão: depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e aí do lugar onde você está, olhe para o norte e para o sul, para o oriente, para o ocidente. Versículo 15. Eu darei toda a terra que você está vendo, você e a sua descendência, para sempre. Versículo 16. Tornarei a sua descendência como poeira da terra.
Quem puder contar o grão de areia, de poeira da terra, poderá contar os seus descendentes. Versículo 17. Levanta-se, percorra essa terra, no seu comprimento e na sua largura, pois eu darei a você, Abrão. Versículo 18. Abrão levantou a tenda e foi estabelecer-se junto ao carvalho de Mamre. Carvalho de Mamre é uma árvore que está em Hebrom. E aí construiu um altar em honra de Javé. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 18. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei. O comentário do capítulo 3 e do versículo 1 e do versículo 18, Ló escolhe a região onde estão localizadas as cidades, estado como Sodoma e Gomorra. Assim ele entra no hábito de uma estrutura que se sustenta graça e exploração, opressão do povo. Abrão, em vez de ficar aberto para uma história nova, fundada unicamente na promessa e no projeto de Javé, não tomando da direita para escolher a sua parte. Mais uma vez, Abrão entrega-se a Deus na fé para que ele aponte o caminho. Abrão ele vivia pela fé, por isso que ele é o nosso pai na fé. Nós hoje também não é diferente, nós temos de viver hoje pela fé, não pelas obras, nós temos de viver pela fé. Se o Senhor Deus marcar um lugar para nós vamos pela fé, porque nós vivemos da fé. Nós somos filhos de Abraão na fé. E tudo que Deus coloca nas nossas mãos, na verdade, é bom. Pode às vezes não ser bom para a nossa carne, mas para a nossa alma é uma alegria para a nossa alma. Tem coisa que para a nossa carne não faz bem, mas para a nossa alma se alegra muito a nossa alma, porque a carne só deseja as coisas erradas, mas o Espírito sempre escolhe as coisas que pertencem a Deus. Quando nós dispõe a fazer a vontade de Deus, Deus está pronto para ajudar nós, para dar o livramento nós. É claro que nós vamos adoecer, porque nós somos pó da terra. Nós foi feito pó, e para o pó nós vamos voltar. Mas o que importa na nossa vida é a graça de nosso Senhor Deus. A graça ter uma comunhão com o Senhor Jesus Cristo. É nós manter a vontade que Ele quer de nós. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, Ele sempre resolve nossos problemas. Às vezes você tem um problema difícil numa causa na justiça, mas quando você está fazendo a vontade do Senhor Deus, do Senhor Jeová, Ele está pronto para poder te ajudar, você resolver os seus problemas.
mas Ele não quer que nós, de forma alguma, pense dar prejuízo a ninguém. Nós temos de tratar todo mundo igual, não fazer acepção de pessoas, não ficar seguindo dominações, porque as dominações é um grupo que só vive em confusão, porque por achar que as dominações deles é que vai para o céu, não tem paz uns com os outros, e nós não devemos pertencer a uns grupos assim não. Nós temos que fazer força, considerar uns aos outros como nosso irmão, como nosso próximo. Isso é agradável diante dos olhos do Senhor. O Senhor não quer que nós fiquemos fazendo dissensões um com o outro, achar porque nós pertencemos a uma religião, achar que a nossa religião que está certa, achar que a nossa religião é a única verdadeira. Nós não podemos pensar coisa assim não. Nós temos que pensar é fazer a vontade do Senhor Jeová. Nós temos sempre estar unidos com todo mundo. É o Senhor Jeová que vai fazer o julgamento de nós. Se nós estamos errados, se nós estamos fazendo as coisas certas, é Ele que vai fazer o julgamento de nós. Mas nós não podemos fazer de forma alguma aquilo que é contra a palavra dele. Nós temos que fazer força para observar a palavra dele, obedecer a palavra do Senhor, que é isso que ele quer de nós. Ele deixou as escrituras para nós examinar ela, para nós encontrar as coisas certas para nós fazer e para nós andar. Ele já deixou escrito as escrituras para nós examinar ela para ver se nós estamos andando de acordo com a vontade do Senhor. Se nós não estivermos andando de acordo com a vontade do Senhor, Ele também não vai fazer muitas coisas para nós não, porque nós não estamos fazendo nada para Ele. Então nós temos de fazer aquilo que Ele quer de nós. Mas nós temos que fazer só o que está escrito. Não é fazer coisas que não está escrito na palavra, não. Porque tem muitas religiões por aí que faz muitas coisas que não está escrito nas escrituras. Tem muitas coisas. Quantas pessoas que saiu da presença do seu Jeová por causa de costumes errados, contrário à palavra do Senhor Jeová. A pessoa já está fazendo aquele julgamento e vai dar conta dessa alma que julgou para o mundo. Nós não podemos fazer parte de uma dominação, não. Nós temos que fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Nós somos uma igreja só. Igreja Católica, Igreja Assembleia, Igreja Deus e Amor, Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana, nós todos somos uma igreja só. E o Senhor Jeová não vai levar placa de igreja, título de igreja de placa para o céu. Ele vai levar um povo escolhido daqui da face da terra, um povo que obedeça a palavra dele, que faz a vontade dele. Ele vai buscar um povo assim. Que o Senhor Jeová abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique a todos com Deus, que o Espírito Santo consola todos nós. Amém.